Bom dia sexto ano. Hoje, 14 de abril de 2020. Hoje é uma terça-feira. O que vai ser a videoaula de hoje? A videoaula de hoje vai ser a correção das atividades que nós fizemos. Então vamos corrigir. Observem aqui, por favor. Então peguem o livro didático, peguem o caderno, peguem a folha da atividade. Vamos corrigir primeiro a atividade de 1 a 25. Depois, vamos corrigir as duas primeiras avaliações de desempenho que vocês fizeram. Ok? Depois, vamos corrigir a pesquisa que eu passei para vocês na última videoaula sobre monarquia, aristocracia, tirania e democracia. E por último, vamos corrigir o livro didático, todo o capítulo da Grécia, consolidação das cidades-estados, todas as atividades dele, ok? Mas antes, eu gostaria de fazer uma homenagem ao grande compositor Moraes Moreira, que morreu na madrugada de domingo para segunda-feira. Essa música se chama Guitarra Baiana. É uma canção dele. Ouça. Viva Moraes Moreira. A música vai ficar no fundo, então vamos começar. Então é o seguinte, meninos, peguem por favor aquela folha da atividade de 1 a 25 primeiro. Essa aqui, ó, de 1 a 25. Atividade de revisão, Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. Era para preencher o gabarito, a 25 era um enigma, né? Ok? Então vamos lá. Peguem a folha, pausa o vídeo e acompanhem comigo, ok? A primeira questão, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o volume. A primeira questão, coloquei aqui os níveis das questões para vocês verem, tá? As próximas não terão níveis não. Então vamos lá. Leia com atenção as afirmativas a seguir sobre as condições sociais e culturais, políticas e econômicas da Mesopotâmia e do Egito. Número 1. A escrita hieróglifo caracterizava o meio de comunicação dos sumerianos. Hieróglifo, sumerianos e Mesopotâmia. Hieróglifo é escrita egípcia. Então tá errada. A escrita Mesopotâmia, sumeriana, é cuneiforme. Então a 1 tá errada. 2. A presença dos rios Tigre e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da agricultura na Mesopotâmia. Verdadeiro. Sim, eles foram fundamentais para o desenvolvimento da Mesopotâmia. 3. As duas civilizações se desenvolveram na região da Crescente Fértil, Egito e Mesopotâmia. Correto. Então estão corretas a 2 e a 3. Então, a verdadeira aí é a letra C, ok? Questão 2. Tem um mapa, né? Aqui é a Crescente Fértil, ó. Olha aqui, ó. O desenho de uma lua crescente. Aqui, ao nordeste da África, o Egito. E aqui na Ásia, a Mesopotâmia, naquela região que nós chamamos de Oriente Médio. Seria mais ou menos hoje ali parte do Irã, do Iraque, Israel, Palestina, ok? Síria, Líbano. Então vamos lá. A região da Mesopotâmia ocupa um lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de possuir uma área agricultável extensa favorecida pelos rios Tigre e Eufrates, sempre associar o rio Nilo ao Egito e os rios Tigre e Eufrates à Mesopotâmia. Letra D, a 2, ok? Pausa o vídeo para você anotar certinho. Depois também eu vou colocar o gabarito aqui, ele todo preenchido. Você vai pausar o vídeo e corrigir essa atividade sua. O Código de Hammurabi é considerado o mais antigo registro de texto jurídico da história, comportando cerca de 280 artigos. É um imenso bloco de pedra. Um desses códigos ficou conhecido como... Lembra da videoaula? Ó, pisca o olho e bata os dentes, ó. Olho por olho, dente por dente, ok? Beleza? Então é letra A. 4. Tem o texto aqui, o enunciado. Eu não vou ler todos os enunciados, senão não vai dar tempo, senão o vídeo fica gigantesco. Mas vamos lá. Analisando as informações acima, podemos afirmar que... Presta atenção. A ocupação sedentária das regiões desérticas representava uma ameaça militar aos habitantes da Mesopotâmia. Não é isso, não. A ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia tinha características nômades. E os povos mesopotâmicos praticavam agricultura irrigada.
Ó, vamos para C aqui. A ocupação da planície mesopotâmica e das áreas vizinhas a ela durante a antiguidade teve caráter sedentário ininterrupto? Não. Os povos mesopotâmicos jamais puderam se sedentarizar devido às dificuldades de obtenção de alimentos da região. É a letra B, ok? A correta aqui. Essa é uma questão mais difícil mesmo, de fato. Mas o texto, ele fala sobre a Mesopotâmia. O enunciado, que é esse texto aqui, ó. Enunciado é esse texto que vem antes da pergunta, tá? Pode ser um texto, uma imagem, um gráfico, um mapa, uma charge, um desenho. Questão 5. O primeiro registro de leis de que se tem notícia é o Código de Hammurabi. A seguir, a transição de 3 de seus artigos. Aqui tem 3 artigos do Código de Hammurabi. Uma pergunta. O Código de Hammurabi é uma criação da Fenícia, Grécia, Egito ou Mesopotâmia? Tá muito fácil essa. Mesopotâmia, claro, né? Código de Hammurabi, criado pelo rei Hammurabi. Lembrando que a Mesopotâmia não tinha faraó, tinha rei. Faraó era no Egito só, ok? A partir da unificação do Egito, do Alto e do Antigo Egito, passou a ter faraós, ok? Na Mesopotâmia tinha rei e tinham cidades-estados. Egito, 2 reinos, Alto e Baixo Egito, que foram unificados. Aí surgiu a figura do faraó. Mesopotâmia, cidades-estados, várias cidades autônomas, independentes. Lembre-se disso. 6. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? Claro, gente, sempre o fator geográfico é o quê? A presença do rio Nilo, ok? Então é a letra C. A existência do rio Nilo que possibilitou a prática da agricultura em suas margens, a pesca, o uso de suas águas para diversas finalidades. 6 é a letra C. Lembrando, segundo o pai da história, o historiador Heródoto, o rio Nilo, aliás, o rio Nilo, não, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito é um presente do Nilo, ok? Através do rio Nilo o Egito surgiu, o Antigo Egito. 7, é uma questão sobre calendário, tá? Tem 4 calendários, ó. Lembra que eu trabalhei em sala? As diversas formas de calendários, cada um segue a sua cultura. O gregoriano, que é o nosso, que é o ocidental cristão, né? O segundo é o islâmico, do islamismo, que é uma religião. O terceiro é o judaico, do judaísmo, que é outra religião. E o quarto é o chinês, tá? O calendário chinês, beleza? Vamos lá, isso aqui, ó, cada ano aqui é referente, por exemplo, essa questão é do ano 2000. Então, no calendário islâmico, eles estão no ano aqui, né, em 2000. Aqui, no nosso ano 2000, eles estavam no ano 1378 deles. O judaico, 5760, e por aí, e o chinês também, e por aí vai. Então, são calendários diferentes, cada um tem a sua cultura. A resposta correta é a letra B. Existem diferentes calendários, mas cada um tem a sua cultura e registra seus eventos importantes em calendário próprio, ok? 8. A opção que completa corretamente o texto sobre os povos mesopotâmicos é, presta atenção, povos mesopotâmicos. Mesopotâmicos. Então, é para preencher com a letra D. Sumérios, acadianos, assírios, amoritas e caldeus. É a letra D, a 8. Vamos para 9. Após ter lido o texto acima, podemos definir sujeitos históricos como: todos nós somos sujeitos históricos. Eu, você, prefeito, gari, o policial, todo mundo. Ok? Então é a letra D. Questão 10. Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Antigo Egito? Presta atenção. O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade também era composta por sacerdotes religiosos, né? Militares, escribas, que tinha. O trabalho dos escribas era só escrever e ler. Comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. É a letra A, 10A. 11. Sobre o Egito antigo é falso, é para marcar errada. É para marcar errada. Letra A. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, por isso desenvolveram a técnica de mumificação. Isso é verdade, então deixa ela quietinha. B. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte. Olha o erro aqui, ó. Não acreditavam. Mentira, acreditavam. É a B que está errada. A C está correta e a D também. Ok? Beleza? Olha a C. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses. Eles eram politeístas. Politeísta
polivários, crença em vários deuses. Monoteísta, mono, um, crença em um só Deus. Ok? E D, na religião egípcia, muitos animais eram considerados sagrados. Como exemplo, gato, jacaré, ok? Por aí vai. Aqui é águia. Saiu água aqui, mas aqui é águia. Questão 12. Na arquitetura do Antigo Egito, podemos destacar as pirâmides. Qual era a função das pirâmides, gente? Qual que era a função? É a letra D. Proteger e conservar o corpo do faraó, mumificado, e seus pertences pessoais para a vida após a morte. 13. A 13, os dois textos são verdadeiros. Eles estão no livro de vocês. Tá? Ok? Ambos são verdadeiros. É a letra D. Ambos são os dois. Ok? Letra D de dado. A 13. A 14. Sobre a imortalidade da alma. Está falando da crença, né, da vida pós-morte. Pós-morte. Olha o professor falando rápido. Da crença da vida após a morte. Marte tá longe, professor. Marte tá longe. Quem sabe um dia a gente chega lá, hein? Quem sabe? Quem sabe um dia a gente faz viagem para Marte. Então, aqui é sobre a civilização que acreditava na vida após a morte. Não é Marte não, tá, meu povo? Quem acreditava, gente? Claro, os egípcios, letra D, ok? Muito fácil isso daqui. 15. Na África, durante a Antiguidade, entre 3000 a.C. e 322 a.C., desenvolveu-se o primeiro império unificado. É o Antigo Egito, né? O que esse império deixou? Ele deixou compilações de leis? Não, isso aí foi a Mesopotâmia, então a ata é errada. Desenvolveu a escrita alfabética dominada por amplos setores da sociedade? Não foram os egípcios, não. Eles tinham a escrita deles, mas não foram eles que desenvolveram, não. A alfabética é a nossa, tá? A, B, C, D, E, e por aí vai. D. Retinha a parcela insignificante do excedente econômico disponível? Não, não é isso não. É a letra B. Dependia das cheias regulares do rio Nilo para a prática da agricultura. Ao contrário da Mesopotâmia, que eles não sabiam quando que os rios iam encher, os egípcios não sabiam. Então, através das cheias constantes do Nilo, eles desenvolveram a agricultura, ok? Os mesopotâmicos não sabiam quando que o Eufrates e o Tigre iam encher. 16. O texto acima representa. Letra A. A sociedade egípcia era patriarcal? Só homens tinham direitos? Não, as mulheres tinham. Ao contrário dos mesopotâmicos, as mulheres tinham no Egito Antigo. A sociedade egípcia era patriarcal, só mulheres tinham direitos? Não. Patriarcal é só quando o homem tem direito. Patriarcal deu herança da cultura machista. A gente vai estudar aí em história ao longo dos anos. C. Na sociedade egípcia, mulheres tinham direitos quanto aos homens. E D. Na sociedade mesopotâmica, mulheres tinham direitos quanto aos homens. Não. É a letra C, ok? No Egito, as mulheres tinham direitos quanto aos homens. Beleza? E é assim que tem que ser. Mulheres têm que ter direito quanto aos homens, né? Nós vivemos dentro de uma sociedade onde os direitos civis têm que ser prevalecidos. Homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos, as mesmas condições de trabalho, a mesma valorização profissional, as mesmas condições sociais de poder alimentar, de poder ser educado, né? E por aí vai, beleza? 7. Aqui é crescente fértil. Qual alternativa representa o significado do nome da origem da imagem acima? Presta atenção. Crescente fértil, devido à semelhança com a lua crescente, ao desenho aqui, ó, parece uma lua crescente. E a fertilidade dos rios. O rio Nilo no Egito e Tigre Eufrates na Mesopotâmia. A 17 é C. 18. Aqui os meninos, ó, presta atenção. Aqui, ó, você está falando do Egito, está falando aqui da escrita hieróglifo, não é isso? Então, a 18 é letra C. Aqui, ó. Todos os grafiteiros de renome, em algum momento da vida, fizeram uma peregrinação para o Egito. Está querendo dizer que o grafite de hoje, que as pessoas fazem os seus desenhos, as escritas na parede, grafite, não é pichação. Pichação é crime, tá? O grafite é arte. Grafite é arte, faz parte da cultura hip hop. O grafite, ele tem semelhança com a escrita do Antigo Egito, que eles escreviam na parede. É isso que eles estão querendo dizer aqui na charge. Então, hieróglifo, letra C, a 18. 19. O texto retrata que os escribas
trabalhavam escrevendo sem pagar impostos, ok? Beleza? Eles escreviam na 19. Os escribas escreviam, beleza? Aqui, ó. Aqui a frase aqui que fala sobre isso. Quem trabalha escrevendo não paga impostos, não é obrigado a pagar. Ok? A interpretação. Então é letra C, a 19. E a 20, qual alternativa abaixo não define o conceito de civilização? O que não é civilização, né? Vamos lá, vamos ler uma por uma aqui. E até diminuir a tela, vamos lá. Problemas técnicos com os dedos. Lave as mãos, crianças. Adolescentes, né? Qual alternativa abaixo não define o conceito de civilização? Letra A. Sociedade na qual todos os seus habitantes estão envolvidos com exclusividade apenas na produção agrícola. É isso? Eles só fazem produção agrícola? Não. Civilização eles fazem tudo, né? É um conjunto de coisas. Então a A está errada. Ok? Então a alternativa abaixo que não define é a letra A. O resto está certo. B. Grupo de pessoas que convivam e se identificam como pertencentes ao mesmo grupo, tá certo. A C tá certo, a sociedade que tinha uma produção cultural em comum, podendo ser religiosa, artística e intelectual. E D tá certo também, de modo geral, sociedade que domina o sistema escrita e por aí vai. Exceção os incas na América que não dominavam. Civilização inca é uma civilização antiga, ok? A gente vai estudar mais pra frente. Então presta atenção, a 20 é para marcar errada, e a errada é a letra A. Aqui, ó, são as pirâmides sociais do Egito e da Mesopotâmia, tá? A 1 tá certa, o faraó e a família no topo, olha aqui, ó. E a 4 é da Mesopotâmia, o rei no topo. A 1 aqui é do Egito e a 4 é da Mesopotâmia. Então, estão corretas a 1 e a 4. Então é a letra C, ok? A 21 é C. A imagem do livro de vocês, essa escrita aqui é cuneiforme, em pedra de argila. E essa escrita é o hieróglifo. Então nós temos aqui, presta atenção, respectivamente, Mesopotâmia primeiro e Egito segundo. Então, é cuneiforme, Mesopotâmia e hieróglifo Egito. É a letra B, a 22. B de bola. A 23, isso é um ser antroposomórfico. O que é um ser antroposomórfico, professor? Tem um corpo metade animal e metade humano, ou metade humano e metade animal. É a letra B de bola, ok? A correta aqui. Questão 4. Qual alternativa abaixo representa palavras e expressões da Mesopotâmia? Tudo foi criado, desenvolvido na Mesopotâmia, só uma que não. Astronomia foi? Foi. O politeísmo, eles acreditavam no politeísmo? Sim. Tinha os templos zigurates, que eram templos religiosos? Sim. Então todas estão certas, gente. Na verdade, todas aqui estão certas. Então, é a letra D, a 24. E a 25, meu povo, é um enigma. Presta atenção. Muita gente teve dúvida aqui, ó. A forma correta é, a gente lê da direita para a esquerda. É assim, ó, ok? Ou seja, da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita? Sim. Eles eram o contrário, da direita para a esquerda. Então, essa primeira frase aqui, ó, a primeira que está escrita aqui, fique em casa. A segunda, estude, embaixo, história. Então, fique em casa, estude história. Fechou? Corrigido? Agora, presta atenção, meninos. Presta atenção. Vou colocar o gabarito aqui, você vai pausar o vídeo, tá? Para poder pegar o gabarito. Esse é o gabarito, ó. A 25 é só escrever. Fique em casa e estude história. Olha o gabarito. Dê uma pausa e anota aí, por favor. Corrija, por favor. Coloca o certinho. Se você errou, coloca um xizinho. Não tem problema errar nesse momento, não. Nós estamos aqui para aprender. Beleza? Tranquilos? Então, fechou. Então, já corrigimos isso aqui. Agora vamos para o próximo passo. Vamos corrigir, professor. Avaliação de desempenho da primeira semana e da segunda semana. Da primeira semana, a primeira questão aqui, ó. Primeira semana, anotem aí, coloca lá. Correção da avaliação de desempenho no caderno, semana 1. Aí você vai colocar número 1, resposta, número 2, número 3 e por aí vai. Beleza? A número 1 falava sobre o Antigo Egito. Então, a pergunta vem, ao afirmar o caráter divino de seus governantes, os egípcios não podiam desafiar nem a vontade nem o poder dos faraós. O faraó tinha poder absoluto, ele tinha poder de governar e tinha poder de Deus.
ok? 2. Com base no texto, podemos dizer que as civilizações do Crescente Fértil são responsáveis pela criação das primeiras leis e suas aplicações. Mesopotâmia, Código de Hammurabi, ok? 3. Tem uma imagem que não saiu, tá? Na hora que eu fui copiada positivo. Mas é sobre a Mesopotâmia. Ao se estabelecer na região da Mesopotâmia, a humanidade teria dado origem às chamadas primeiras civilizações. Por quê? A proximidade com os rios Tigres e Eufrates garantia as condições geográficas necessárias para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Então, a 3 aqui, né? Avaliação de desempenho da primeira semana, letra B. Agora é a segunda prova de avaliação de desempenho da segunda semana. Coloca aí. Segunda semana, número 1, resposta. Em Esparta, é sobre a Grécia. Em Esparta, a responsabilidade militar era a função de todos os cidadãos que tivessem condições de compor seu próprio equipamento. Letra C. A2. Tá falando sobre um trecho, né, da Odisseia aqui, ó, de Homero, esse poema épico. Então tá falando, gente, da Guerra de Troia, né? Lembra lá? Eu expliquei isso na videoaula, mandei para vocês naquele texto sobre a Grécia Antiga, um texto de apoio, né? Que a obra do Homero, Odisseia e Ilíada, são obras que retratavam também a Guerra de Troia. Guerra de Troia. Conflito entre quem? Hein? Entre aqueus e troianos, gregos e troianos. Beleza? Tranquilo? A3 aqui, a exclusão política de determinados grupos sociais da democracia ateniense resultava de uma cidadania reservada apenas para homens livres nascidos em Atenas, filhos de atenienses. Tá querendo dizer que na Grécia Antiga quem tinha cidadania é aquele que morava na cidade. Eu expliquei isso para vocês, vou explicar de novo. Vamos imaginar, presta atenção, eu vou dar só um exemplo, tá? Eu nasci em Betim, eu, Ronaldo, professor. Hoje eu moro em Belo Horizonte. Então, se fosse na Grécia Antiga, eu teria cidadania aonde? Aonde que eu nasci, aonde que eu tô morando agora? Aonde que eu nasci. Então é em Betim, entendeu? Então, na Grécia Antiga, se eu nasci... Vamos imaginar que eu nasci em Atenas. Aí eu fui morar em Corinto, que era outra cidade grega antiga. Eu teria cidadania em Corinto? Não, só teria em Atenas, onde que eu nasci. Beleza? Fechou aqui. Agora vamos corrigir, meninos, a pesquisa. Vamos lá. Que pesquisa, professor? Aristocracia, monarquia, tirania e democracia. Vamos lá. Monarquia. Vou grifar aqui, ó. Forma de governo em que o chefe de estado tem o título de rei ou rainha. Então, na monarquia, quem comanda é o rei ou rainha. Ok? Monarquia. Aristocracia. Organização política ou sociopolítica, pode colocar política, não tem problema não. Baseada em privilégios de uma classe social, ou seja, só um pequeno grupo que tem poder na aristocracia. Ok? Então, geralmente é formada por nobres que detêm o poder por herança e o monopólio do poder. Ok? Então, um grupo pequeno que domina. Na monarquia é o rei, pode ser o rei ou pode ser uma rainha. Na aristocracia é um grupo pequeno de nobres que dominam, né? Ou elite, que dominam o poder. Tirania é outro sistema de governo. Poder soberano usurpado e ilegal. Governo tirano, ou seja, é totalmente ilegal. Né? É alguém que governa, né? Tendo um discurso raivoso, tendo um discurso totalmente autoritário, tendo um discurso ilegal, né? É alguém que governa sempre contra as leis. E não pode, né? Não pode fazer isso. E democracia, presta atenção aqui, ó. Democracia, que é o mais importante, é o mais justo. Governo em que o povo exerce a soberania. Ou seja, nós, como povo, nós podemos votar, escolher o que a gente quer. Lembra que eu expliquei para vocês o que é democracia direta e democracia indireta, ok? Então, é um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas, através do voto, beleza? Tranquilos? Eu vou colocar aqui pause a tela para vocês copiarem, ó. Beleza? Dá um pause aí e copia. Agora vamos corrigir aqui, ó, o livro didático. Vamos lá? Vamos fazer a correção do livro didático. Vamos aproveitar tudo. Livro didático, capítulo sobre a Grécia Antiga. Enquanto isso, a música Guitarra Baiana, de Moraes Moreira ao fundo.
Essa daqui é pessoal, vocês terão que pesquisar, né? Teriam que pesquisar sobre coisas da Grécia atual, beleza? Observe o cartão postal de Santorini. Quais são as cores que predominam na fotografia? Vocês vão relatar. O azul é muito forte, né? Beleza? E 3. Em sua cidade existe alguma construção que apresente características? Em Contagem eu dei o exemplo naquele texto lá. Da escadaria da igreja de São Gonçalo. Fica no centro de Contagem. Mas todas as cidades têm características da arquitetura grega. Beleza? Vamos para a página agora. Aqui na 43 não tem. Então pula, professor. 44 não tem. Pula, professor. Já expliquei isso tudo, tá, gente? Vamos para 45, ó. Pesquise e anote no seu caderno os principais dados coletados. Selecione as imagens e ilustrações. Tá, vamos lá. Sobre a Guerra de Troia. Tratou-se de um conflito narrado em muitos livros de história, que deu origem a filmes. Tá, o que foi a Guerra de Troia? Então era para vocês pesquisarem sobre ela, os personagens, o que aconteceu, ok? Beleza? Pesquisaram, gente? Lembra que eu mandei um videozinho? Pesquisaram sobre a Guerra de Troia? Então beleza, foi um conflito entre gregos e troianos, né? Os troianos raptaram Helena. Então o que os gregos fizeram? Usaram uma estratégia bem inteligente. Deixaram um cavalo de pau gigantesco em frente à cidade dos troianos. Isso à noite. Os troianos colocaram o cavalo para dentro da cidade. E à noite, quando os troianos estavam dormindo, os gregos saíram e invadiram, né? Dominaram a cidade ali de Troia. E resgataram Helena. Beleza? A história em quadrinhos não precisava fazer. Quem fez, ok. Beleza? Quem não fez, não tem problema não. Fique à vontade na história de quadrinhos. Tá bom? Ok? Formação das cidades e estados. Aqui é um texto, professor. Vamos para cá, vamos para a página aqui, 47. Que características definiam as cidades e estados? As cidades e estados gregas eram autônomas, independentes. Cada uma tinha uma forma de administração ou governo próprio. Coloquem aí. As cidades e estados eram autônomas, independentes. Cada uma tinha sua própria administração, o seu próprio governo. Pausa, volta da minha fala, ou aqui, ó, que eu mostrei para vocês, e copia, tá? Através do meu áudio ou através do texto aqui, tá bom? Continuando, a sequência correta aqui, ó, é Creta, Geno, Knossos, Dórios e Aqueus. Beleza? Essa é a sequência correta. Continuando, vamos para a página 49, aqui, ó. Essa pesquisa, quais foram os principais regimes políticos? Eu acabei de dar a resposta para vocês. Monarquia, tirania, aristocracia e democracia. Beleza? Então coloque nessa parte aqui a nossa pesquisa. Vamos lá. Vamos para a página aqui 49. Letra A. Qual era a origem da maior parte dos escravizados? A maior parte dos escravizados era composta de prisioneiros. Era comum naquela época, vamos imaginar que um povo brigou com outro povo. O povo que vencer, né, fica com aquele povo. O povo derrotado vai virar escravo, ok? Então a maior parte dos escravos eram prisioneiros de guerras, ok? Ou de seus descendentes também. B. Um grego livre poderia se tornar escravizado? Em caso afirmativo, explique. Um grego livre poderia ser escravizado se não pagasse suas dívidas, seus impostos. Nesse caso, ele passava a ser escravizado pela pessoa que devia. Ok? Então, se devesse, se não pagasse, virava escravo para aquela pessoa que ele estava devendo. Absurdo, né? Mas era naquela época. C. Que atividade os escravizados representados na ânfora estão desempenhando? A ânfora é isso aqui, ó. Aqui a ânfora aqui, é um vaso, tá bom? O que eles estão desempenhando aqui? Os escravizados estão desempenhando um trabalho agrícola, colhendo azeitona, colheita de azeitona. E D. Qual era a importância do trabalho escravo para a sociedade ateniense? Então, qual que era a importância aqui, gente? Vocês vão colocar nesse sentido. Os escravos realizavam funções essenciais para a manutenção da sociedade ateniense. Por isso que eles eram importantes.
Eram importantes porque sem eles a sociedade, né, não conseguia desenvolver. Dependia do trabalho pesado deles. E era errado. A escravidão é um erro. A gente vai estudar a escravidão em diversos momentos. No 7º ano, no 8º, no 9º ano, no ensino médio, tá bom? Vamos lá. Agora, na página 50. A atividade de legislador é muito importante para a democracia. Você sabe que legislador? Legislador é aquele que cria as leis, ok? É a pessoa que cria as leis. Na Grécia Antiga, a gente está falando do principal legislador, o cara que criava as leis, que era um cara chamado Solon. Aqui, ó, ele aqui, ó. Ok? Solon. Esse cara criava as leis. Beleza? Pesquise no dicionário e anote o significado no caderno. Então, legislador é o cara que cria as leis. Na Grécia Antiga era o Solon. Legislador ateniense, Solon buscou conciliar os interesses desses grupos e acalmar a crise. Tornava conta de Atenas. Tá? Então as leis eram criadas por ele. Quem legisla, cria leis. Beleza? Qual a importância de um legislador produzir leis bem claras e compreensíveis para todos os integrantes da população? Tá. As leis devem ser compreendidas por todos, então as leis têm que ser claras, bem objetivas, né? Não podem ser textos difíceis, tem que ser textos objetivos, claros, ok? Coloquem assim, pausa o vídeo, capta o meu áudio e responda, corrija. Continuando, meninos, vamos para a página 52. Quem era considerado cidadão em Atenas? Aquele que nascia na cidade de Atenas, né? Aquele que nascia, o filho daquele que nasceu em Atenas, beleza? 2. Quem é considerado cidadão no Brasil atualmente? Então, presta atenção. A cidadania em Atenas era uma. Hoje, no Brasil e no mundo é diferente. Todo mundo é cidadão brasileiro, tá bom? Seja o cara que nasce em São Paulo, ou aqui em Minas, ou no estado do Acre, ou na Bahia, ou no Mato Grosso, ou no Pará. Todos somos cidadãos brasileiro, plural de cidadão é cidadãos, ok? Então todos têm cidadania. Mas professor, na Grécia Antiga, quem nascia em Esparta não tinha direito como cidadão em Atenas. Sim, verdade. Então hoje, se eu nasci em Contagem, eu tenho direito em votar em qualquer outra cidade do Brasil? Tenho. Hoje tem, beleza? Aqui os espartanos, vão lá. Ainda na página 52. Qual era a ocupação dos homens espartanos? Eles eram soldados, guerreiros. Lembra que a principal característica de Atenas era uma cidade intelectual, que pensava e estudava muito. E Esparta era o contrário, guerreava, eles eram soldados, guerreiros, ok? B. Assim como em Atenas, havia um grupo excluído da democracia, que trabalhava enquanto os cidadãos atenienses se dedicavam à política. Em Esparta existia uma organização social semelhante, que permitia os cidadãos espartanos se dedicarem ao preparo militar. Explique como era essa organização espartana. Então anotem aí. A organização espartana visava transformar os povos dominados militarmente por ela, os ilotas, em servos que se ocupariam de todas as atividades necessárias para a manutenção da sociedade, como a produção de alimentos e a execução das obras públicas, ok? Então, na organização espartana, visava transformar os povos dominados militarmente por ela. Os ilotas, presta atenção, em servos que se ocupariam de todas as atividades, ou seja, viraria escravos, né? Beleza? Vou deixar assim que você dá pausa e tenta copiar. Ou só voltar na minha fala, no meu áudio, que você consegue. Vamos lá, tá quase acabando. Conforme os itens a seguir, associe, né? 1, 2, 3, né? Espartanos, piriecos, ilotas, com as colunas. Então a sequência correta é 2, eram os piriecos, 3, os ilotas e 1, os espartanos. Beleza? Número 2. Em seu caderno, elabore textos para explicar as seguintes relações. Migrações de diferentes povos e formação de cidades-estados. O que era migração? É sair de uma região e ir para outra. E assim formava cidades-estados, os primeiros povos.
Democracia é a ampliação do poder de decisão política. Na democracia, quando todo mundo participa, todo mundo tem um poder político. É mais justo, ok? C. Escravizados e dedicação dos espartanos à guerra. Ou seja, os escravizados eram o pilar da sociedade na Grécia Antiga. Sem eles, a sociedade não desenvolvia, porque eles faziam o trabalho mais pesado, né? Infelizmente. E os espartanos eram especialistas em guerra, porque eles eram guerreiros. Eles eram voltados só para isso. Ah, só uma dica, quem quiser assistir um filme sobre os espartanos, vale a pena assistir com os pais de vocês, tá? Porque tem classificação, eu acho que é acima de 12 ou 14 anos. Um filme chamado 300. O filme 300 é uma guerra entre os espartanos e os persas, ok? Os 300 de Esparta. Número 3, a sequência correta, presta atenção. A sequência correta é E para Esparta e A para Atenas. Então, E, Esparta, a primeira. Segunda é A de Atenas, a terceira é A de Atenas. A quarta é Atenas e Esparta. Então é A, E, coloque em. A quinta é E e a sexta é A de Esparta e A de Atenas e E de Esparta. Então a sequência correta é essa aqui, ó. D pausa, ok? E, A. A quarta é A, E, a quinta é E e a última é A, E. Beleza? Vamos lá. Aqui é para definir através de uma pesquisa com mapas e imagens as guerras greco-pérsicas, ou seja, entre os gregos e os persas. Acabei de falar, é a guerra entre os espartanos e os persas. A guerra do Peloponeso, você vai pesquisar, tá? E escrever aqui, beleza? Isso requer pesquisa. E a 5, no início do capítulo, você pode observar se na sua cidade existem construções com elementos que lembram a arquitetura grega. Produz uma ilustração que foi observado. Você vai desenhar na 5, fazer um desenho de algum ponto da sua cidade que lembra a arquitetura grega. Beleza? Ok? Aqui, ó. Então presta atenção. Na 4 você vai pesquisar as guerras greco-pérsicas. É só digitar isso no Google que vai aparecer. E a guerra do Peloponeso. E vai anotar. Beleza? Tá bom? Tranquilo? Tranquilos? A guerra do Peloponeso, no outro capítulo, no próximo capítulo, a gente vai estudar um pouquinho sobre ela. Presta atenção, gente, nós estamos no capítulo 4, é para continuar no capítulo 4, tá? A Positivo tá adiantada? Tá, porque eles trabalham com 4 bimestres, nós trabalhamos com 3 etapas, nós não estamos atrasados. Nós estamos dentro do cronograma, do plano de curso da DEAS, não precisa preocupar não. Quando for para mudar de livro, eu vou mandar um aviso para vocês, tá bom? Ok? Beleza? Vamos ver se a gente corrigiu tudo. Aqui, ó, isso aqui é um joguinho de tabuleiro, né? Jogue com a família, aproveita o tempo que você tá ao lado dos seus pais, seus irmãos, seus tios, avós e por aí vai, tá bom? Vamos ver se a gente fez tudo. Fizemos a 1, correção, avaliação de desempenho, a 3 fizemos a pesquisa, a 4 também. Então por hoje é só. Para finalizar, um forte abraço para vocês, eu espero que todos estejam bem, tá? Fiquem bem, lavem as mãos, fiquem em casa. Um abraço para a família de vocês. E eu queria muito fazer homenagem a esse grande compositor da música popular brasileira. Aqui é o Moraes Moreira, há 40 anos atrás. Aqui é o Moraes Moreira recentemente. Olha que bacana esse vídeo que ele fez em um restaurante. Fiquem em paz, tá bom? Logo, logo estaremos juntos. Forte abraço. Viva Moraes Moreira. Darcy Antônio Anísio Afrânio, Amado Ilbaldo, sou mesmo baiano, maldito e eterno, boca do inferno, eu sou Castro Alves, até só Gonçalves, um perna. Ele está fazendo homenagem aos grandes escritores brasileiros. Eu mudo de alcunha, Euclides da Cunha, José de Alencar, a chama está viva, eu sou Patativa, e sou do Rio Grande, do Norte com tudo, antigo e cascudo, piano e fortíssimo, Quintana e Veríssimo, também sou do Sul, e sou dos auspícios, sou Rubem Vinícius, o Rio e o Céu, Clarice, Raquel, dos Anjos, de Campos, Augusto, são tantos,
conforme o sotaque Olavo Bilac, sou pedra e pau, eu sou João Cabral. 2 dedos de prosa, eu sou Rui Barbosa, poeta poesia de uma academia chamada Brasil. Valeu, Moraes! Viva Moraes Moreira, viva a música popular brasileira. Forte abraço, meninos. Tchau, tchau. Aragundeira,